Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Selma Palenzuela e eu estou aqui hoje pra gente fazer mais uma live aleatória, né? Já que eu normalmente eu não agendo, né, o dia da live, eu não faço muita propaganda. Às vezes eu aviso, ó, vou fazer uma live tal dia, mas é difícil eu dar o horário devido a todos os meus compromissos. Agora que eu estou de férias da faculdade, ainda eu tô conseguindo até fazer um pouco mais de live, mas eu prometo aí para que no futuro eu possa me organizar até de forma mais profissional nesse sentido. Por que o celular tá esquisito desse jeito? Bom, em primeiro lugar, é porque eu não tenho o suporte de celular. Normalmente fica meio escuro o ambiente porque eu não tenho aquele suporte com luz, né? Não tenho os equipamentos que seriam mais adequados. Então, eu peço um pouco de paciência de vocês. E eu gostaria de falar que quem quiser apoiar, né, o meu projeto, né, que é um projeto de alfabetização baseado na ciência, que é um projeto de alfabetização cristã, né, e também com base nos clássicos, né, da literatura. Eu trabalho dessas duas formas. Se você quiser me apoiar, eu tenho um link na minha bio, né, aí no Instagram, da minha vaquinha, onde você pode entrar e contribuir para que eu possa melhorar aqui o ambiente aqui de trabalho, para que eu possa dar mais dicas de forma mais clara, de forma mais organizada. Bom, você pode perguntar, mas Selma, como assim? Projeto de alfabetização baseado na ciência? Projeto de alfabetização cristã baseado na ciência. Essas coisas não se comunicam, comunicam-se sim. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, se a ciência e a nossa fé, se a ciência e o cristianismo podem andar de mãos juntas, de mãos dadas, você tem duas opções. Ou você pode ler um pouco os pais da igreja, né, primitiva, um deles São Tomás de Aquino, onde ele traz uma série de esclarecimentos em relação se a fé e a ciência caminham juntos. E eu também quero indicar para vocês, eu tenho um amigo meu que é professor de filosofia e o nome dele é Paulo Cruz, e ele tem aí o Instagram dele com uma série de lives que ele faz a respeito do assunto. Inclusive ele está fazendo um trabalho agora muito importante nesse sentido de conscientização dos jovens dentro da igreja a respeito desse assunto. Lançou um curso sobre isso. Então, quem tiver mais interesse para compreender se a fé e a ciência caminham juntos, você pode procurar o perfil dele. Eu não vou trazer hoje aqui explicações sobre isso, porque não é o meu foco. Hoje, a live aleatória de hoje é pra gente falar a respeito continuar, né, aquele assunto que a gente vinha falando sobre o alfabeto. Hoje eu não vou fazer nenhuma demonstração para vocês sobre alfabeto móvel, né, que é o alfabeto, lembra, de madeira? Ó, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar, inverter a câmera, que tá aqui, né? Hoje não vai ser sobre esse alfabeto, tá? A live. Hoje nós vamos conversar sobre outro recurso pedagógico. E eu vou ensinar para vocês mais ou menos, tá? Como organizar esse alfabeto para dar aulas. Normalmente, quando os pais compram esses alfabetos, como é o que eu vou demonstrar agora, eles compram também de forma aleatória, compra para dar para a criança brincar e não toma às vezes alguns cuidados, né? Cuidados de segurança e uma outra coisa também, né? O meu projeto ele combate veementemente o construtivismo, né? Porque eu não acredito em alfabetização sem propósito, eu não acredito em alfabetização sem objetivos específicos, eu não acredito em alfabetização sem planejamento, eu não acredito em alfabetização sem a didática, né, que é a arte de ensinar. Eu não acredito em alfabetização que não seja realizada de forma direta e explicativa, né? Então,
a alfabetização, ela tem que ser estruturada dessa forma, né? De forma bastante explícita, né? Então, você tem que dizer para a criança o que é para fazer, o que significa, o porquê das coisas, mesmo porque a criança, ela tem mesmo uma curiosidade natural, que a gente pode se apoiar nisso para trabalhar com elas. E quanto mais desafiadora for essa instrução, melhor vai ser o desenvolvimento dela cognitivo e naquela aprendizagem específica. Então, é importante que a gente use a didática ao nosso favor e a instrução, né, que é a didática, né, que a técnica de ensinar, ela é importantíssima. E o que faz com que a gente consiga trabalhar de forma, uma instrução mais direcionada e explícita, né? Os métodos. Então, existem métodos já que foram validados pela ciência há muito tempo, não é na década de 60, como algumas colegas têm compartilhado aí, né? Colegas da área da pedagogia. Não, os métodos fônicos, por exemplo, eles existem há muitos séculos, né? Vamos dizer assim, antes de Cristo você já usava um método fônico para alfabetizar, né? Depois, né, mais no século XX, aliás, no século XVII, XVIII, XIX, XX, que começaram a escrever mais sobre isso, vamos dizer assim, organizar esses métodos. E aí depois teóricos mais contemporâneos do século XX, século XXI, que acabaram de fato fazendo estudos e pesquisas para comprovar a validade desses métodos e a sua eficiência. Bom, hoje eu vou... Antes de mais nada, né? Já falei um pouco do projeto, eu falei da vaquinha. E também eu queria falar para você, se você puder compartilhar com seus colegas, com seus amigos. Às vezes você não tem interesse, tem gente que tá aqui no meu perfil e não tem interesse em nada que eu posto, né? Não dá uma curtida, não compartilha, mas tá aí, né? Tá aí no meu perfil, seja bem-vindo. Mas o meu trabalho é muito sério, né? É um trabalho que eu tenho investido. Trabalhar com educação é caro. Tem materiais que eu tenho comprado, que eu tenho investido com o meu dinheiro, com o dinheiro aqui da nossa casa. Então, assim, que eu deixo de investir em coisas particulares para investir aqui no projeto. E eu procuro sempre ajudar as pessoas que me procuram, que pedem informação, que pedem orientação. Então, isso é uma troca, né? Então, assim, você que está aqui no meu perfil, que você entra de vez em quando aqui, se você tiver perguntas para fazer, seja bem-vindo, pode fazer. Se você não tem pessoas para alfabetizar na sua família, ou você conhece alguém, uma mãe que se interessa por alfabetização, uma mãe que deseja se tornar alfabetizadora, se você conhece alguma criança que está na escola e não está conseguindo aprender nada direito, que está com dificuldade na aprendizagem, está com alguns problemas na escola, alguma coisa assim, você também pode direcionar essa mãe, esse pai, essa família para cá, para as minhas lives. Então compartilha, né, com seus amigos, porque às vezes você não tem interesse, mas outras pessoas podem se beneficiar, né, com as informações que eu venho trazendo aqui. Muito se fala, né, em defesa da família, em combate sobre ideologias, linguagem neutra, essas coisas todas. Muito se fala em defesa da língua portuguesa, mas quando a gente tem uma pessoa fazendo isso, né, essa defesa, a gente não tem apoio, né? Então a gente precisa do apoio de vocês, tanto para resgatar a nossa nação, tanto para proteger as nossas crianças e para difundir aí a própria ciência, os métodos que são eficientes, principalmente aí na área da educação e da alfabetização, né? Porque a educação no Brasil, todo mundo sabe, é a pior do mundo, ela fracassou, né? Então, nós temos os piores índices aí, os piores resultados na avaliação internacional de estudantes, né, no PISA, em leitura, em compreensão textual, em matemática, em ciências da natureza. E um dos motivos é por causa do fracasso na própria alfabetização. Então, eu, como uma professora clássica, tenho investido meu tempo, tenho pesquisado sobre isso e aí eu aproveito para trazer essas dicas para cá de forma gratuita, não precisa me pagar para assistir minhas lives, nada disso. Quem vier para cá será sempre bem-vindo e eu sempre procuro trazer um pouquinho de instrução. Caso você tenha alguma dica também, caso você não concorde com alguma das minhas falas, Selma, eu acho que isso está equivocado, não é bem assim. É importante também que você escreva isso para mim na live,
ou nos comentários, quando você assistir, né? Às vezes a pessoa não assiste ao vivo, é bom você me passar para eu verificar se realmente eu estou com a informação correta ou se de repente falta algum esclarecimento da sua parte, e aí eu posso te ajudar também a compreender melhor determinado conceito, determinada teoria, assim sucessivamente, tá? Bom, hoje, sem mais delongas, né? Hoje eu vou apresentar para vocês esse alfabeto de EVA, tá? Que é um outro recurso pedagógico para a gente trabalhar com alfabetização. E como eu estava falando, muitos pais eles compram esse tipo de recurso pedagógico e compra como brinquedo. Aí pega o pote, entrega na mão da criança, às vezes não vê nem assim para qual idade que é, porque dependendo do tamanho da pecinha, a gente pode estar dando para a criança algo que ela pode aspirar e se sufocar, né? Às vezes o produto é tóxico, tem uma série de questões, né, técnicas a respeito do material que às vezes os pais não prestam atenção. Então eu vou começar falando a respeito disso, depois eu vou falar para que serve, qual o melhor tipo de alfabeto que você pode investir, dependendo da idade da criança. E eu vou ensinar para vocês, aí muito mais direcionado a mães mesmo, que já sabem fazer alfabetização, e para profissionais de educação, como que você pode organizar esse alfabeto de forma bem simples, com o material que você tem em casa, para você fazer a alfabetização pelo método fônico, tá? Sistemático, né? Sistemático sintético, né? É algo que eu tava pensando, eu falava, gente, mas toda vez que eu for dar aula, eu vou ter que pegar esse monte de pecinha, jogar na minha mesa, como eu tô fazendo agora, né? Vou ter, ó, aqui, jogar na minha mesa. Olha só, olha quanta peça, né? Olha isso. Olha isso. Criança gosta mais por causa disso, né? Por causa dessa bagunça, né? Mas como que eu vou trabalhar isso em sala de aula, né? Dessa forma bagunçada. Uma das formas de organizar seria pela ordem alfabética. Você pegar um saquinho, né? Como esse aqui. Eu vou usar esse aqui de comida, né? Tá? Sabe esse saquinho que a gente tem em casa? Para embrulhar salada, para guardar salada na geladeira, essas coisas, carne, né, no freezer, eu vou usar esse saquinho aqui. Uma das formas seria organizar, né, você que é professora ou alfabetizadora, pelo nome das letras, né, separar um saquinho tudo com a letra M, outro saquinho todo com a letra O, e assim sucessivamente. Aí na hora de guardar, guarda cada um no seu saquinho. Mas pro método fônico isso não funciona, tá? Porque no método fônico a gente trabalha de acordo com o som das letras, né? E às vezes o som, às vezes não, né? Ele não é compatível ao nome da letra, né? Então isso confunde na hora da aprendizagem. Bom, primeiro vamos falar das características desse produto aqui que eu comprei, tá? Eu comprei esse EVA didático, que é o nome dele, que é da Evamax, tá? Que é a marca. É para 3 anos ou mais, mas eu não recomendo para 3 anos, não. Por quê? Eu vou falar o porquê. Por exemplo, esse alfabeto aqui, ele tem, quer ver quantas peças? Gente do céu, poderia estar bem grande essa informação, porque essa informação ela é importante. Talvez nem tenha aqui. Bom, se eu achar aqui, eu falo para vocês. Mas assim, aqui nesse pote tem 3 ou 4 jogos de alfabeto. Porque lembra que eu falei ontem em relação ao alfabeto de madeira? Que a gente precisa ter mais de 2 letras, né? De cada letra do alfabeto para a gente conseguir formar palavras. Então, esse alfabeto aqui, ele também tem isso. Além disso, ele vem com números. E por que eu falo para vocês que não é recomendável para criança? Porque esse alfabeto, ele vem também com acentuação, tá vendo, ó? Ó, acento agudo, ele tem pontuação, ele tem tudo para você trabalhar. Tem sinal de mais, tem sinal de menos, sinal de vezes.
E essas pecinhas, elas são muito pequenas, eu acho, para criança de 3 anos, né? Eu tenho uma sobrinha, tá com 3 anos, e ela é bem pequenininha. E eu acho assim que por acidente, se a criança colocar na boca, ela pode engolir. Mas tudo bem, aqui tá 3 anos ou mais. Eu não recomendaria. Existe alfabetos de EVA que tem peças maiores. Então, eu acho que essas peças aqui é mais para você trabalhar pro professor mesmo, ou com as crianças na presença de um adulto, no caso de 3 anos ou mais. Bom, esse EVA, aqui tá falando que ele é didático e recreativo. Diz que facilita o aprendizado brincando, né? E eu sempre coloco aqui os meus poréns nesse brincando, né? Porque não dá para aprender brincando, tá? A criança, assim, em relação às fases de desenvolvimento, as crianças elas vão gerar sim algumas hipóteses em relação às coisas que ela tem contato no ambiente, né? Em termos da escrita, ela vai gerar hipóteses até um determinado momento. Depois, esquece. Se você não ensinar de fato, principalmente a alfabetização, ela não vai aprender sozinha. E aí, sabe quando essa dificuldade vai se manifestar? Quando ela estiver lá na educação formal, a partir do 1º ano, que essa dificuldade na aprendizagem vai se manifestar. Porque a escola vendeu para vocês uma matrícula, um pacote, dizendo que seu filho ia aprender brincando, que bastava ele ter contato com vários recursos pedagógicos em sala de aula e um professor mediador, que isso estaria resolvido. Só que, gente, a alfabetização é um processo muito complexo, né? Por quê? Porque a alfabetização a gente lida com a parte da gramática já, né? A gente trabalha a partir da fonética, da fonologia, e depois vai migrando para as outras partes da gramática, né? Como a morfologia, a sintaxe e a semântica. E também trabalhamos a ortografia. E a alfabetização, ela tem que se enquadrar dentro de um processo lógico, né? Até que a criança precisa dar para a criança alguns pré-requisitos que ela possa usar como base quando ela entrar na educação formal e tiver um contato real com a gramática. Então, assim, é importante. E muita gente também discrimina as crianças, ou melhor, qual que é uma palavra ideal que eu posso usar? Subestima as crianças no sentido de que elas não consigam aprender determinadas coisas, ou tem uma ideologia e uma narrativa que fala assim, a criança é muito nova para aprender, ela tem que brincar. Gente, aprender não significa que uma criança não vai poder brincar. Aprender é uma função cognitiva do ser humano. A gente nasce aprendendo e vive pro resto da nossa vida. A aprendizagem é um processo que não acaba nunca, só acaba quando a gente morre. E a gente está sempre aprendendo. A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a desenvolver a fala, porque a gente nasce, né, com a fala. A fala é um processo natural, mas a gente aprende a desenvolver a fala, e quanto mais culto for o nosso ambiente, quanto mais letrado for o nosso ambiente, quanto mais cultas forem essas pessoas, melhor a gente vai desenvolver o nosso modo de falar, a nossa pronúncia. Porém, em relação à escrita e à leitura, é mais difícil. Por quê? Porque a escrita, né, ela foi algo inventado pelo homem, uma tecnologia que o homem inventou para que ele pudesse ter sucesso nas suas colheitas, para ele poder sobreviver no ambiente. Então, ele criou o sistema de escrita principalmente para ele conseguir trabalhar as questões de armazenamento, né, dos grãos que ele produzia. Então, ele criou a escrita para ele poder se organizar mais em relação à agricultura, em relação ao comércio. Então, para ele era muito mais fácil, tendo como visualizar esse processo de troca de mercadoria. Depois, quando começou, né, surgiu aí o dinheiro, né, em termos econômicos. Então, a escrita ela é muito importante. E hoje a gente vive numa sociedade que ela depende 100% da escrita. Então, é complicado quando fala aprendizado brincando, né? Eu discordo em pontos. Já expliquei aqui que a criança, sim, ela aprende de forma lúdica, né, em muitos casos, mas
por parte do professor, não pode ser uma brincadeira, tem que ser algo que tenha um objetivo. E mesmo que seja uma brincadeira, uma recriação, tem que ter um objetivo por trás, né? Porque educação é algo muito sério, principalmente quando você envia uma criança para a escola, você já está tendo um gasto quando você tira essa criança da escola. E a criança, o seu filho, é a pessoa mais importante que você tem na sua vida. Então, quando você terceiriza essa educação, precisa ficar bem atento nessas questões que você aprende brincando. Gente, desculpa, mas eu tinha que fazer abrir esse parênteses, né? Então, o joguinho, ele é didático recreativo, facilita o aprendizado brincando, pode ser usado para psicoterapia, ele é em EVA, emborrachado, atóxico, lavável e resistente. De fato, eu achei ele um bom produto. E ele tem um cheirinho, tá? Ele tem um cheirinho agradável, de tipo coisa de bebê. Não tem aquele cheiro ruim, sabe? De borracha. E aqui tá falando que ele é inodoro, ele não é, ele tem um cheiro. Aderente, colorido, macio e maleável, pote em PVC, que é esse pote aqui, né? Resistente e durável, ideal para armazenar as peças após o uso. Eu vou tentar ver se depois que eu colocar no saquinho, se eu vou conseguir acondicionar aqui de volta, né? Não sei se vai ser possível, enfim. Mas de repente, pode ser que eu deixe o pote para armazenar os números, né? Que eu vou usar na alfabetização matemática. Porque aí eu fico com menos peça dentro do pote e aí fica mais fácil para manusear. Bom, aqui fala que ele é atóxico, né? Mas nunca se sabe, tem que tomar cuidado. Bom, e é isso, gente. Comprei pela internet, paguei na faixa em torno de R$30, né? Diferente do preço do alfabeto de madeira, de MDF, que eu paguei R$99. Então, em vista disso, esse aqui é um pouco mais barato. Mesmo assim, eu acho esses materiais, assim, muito, muito caros, né? Porque a gente, às vezes, precisa de muito recurso, né, para trabalhar, então eu achei meio caro. Bom, gente, começando aqui a nossa organização, né, vamos trabalhar aí personal organizer da alfabetização. Primeira coisa que eu vou fazer para facilitar a minha organização, eu vou separar as letras pela parte gráfica, né, pelo modelo, pelo nome, né, das letras. Então, eu vou separar os montinhos aqui de letra U, letra V, letra E, letra W. Ah, outra coisa, ó, que esse joguinho, ele tem uma parte áspera, né, ele tem uma texturinha aqui atrás. Isso aqui é legal, sabe pra quê, gente? Pra trabalhar a coordenação motora fina, ou para trabalhar alguns tipos de avaliação, de testes, tal, com as crianças, na avaliação diagnóstica, tá? Então, algumas peças vêm com essa textura, que eu acho legal também para trabalhar. Então, eu vou separar as letras pelos nomes, né? E aí, depois que eu separar pelos nomes, aí sim eu vou organizar de acordo com o método fônico, tá, gente? Eu acho que isso vai demorar um pouquinho. Aí, talvez, nossa, sabe o que o Instagram podia fazer? Ele podia fazer pausa, né? Deixar ter pausa na live, pra gente conseguir fazer certas coisas e depois voltar. Mas assim, gente, eu tô separando todas as letras pelo nome, letra R com letra R, letra C com letra C, letra O com letra O, letra A com letra A. Ah, uma outra coisa, né, pra gente ir conversando aqui, que dá pra trabalhar com esse alfabeto são cores, né? É claro que, assim, seria mais inteligente da parte do fabricante que esse alfabeto tivesse, por exemplo, as cores primárias, né? Pra gente poder trabalhar com as crianças. Porque o primeiro conjunto de cores que você deve trabalhar com as crianças são as cores primárias e não as secundárias. Mas, né, pra ficar mais bonito, eles acabam colocando um roxo no meio, e você sabe que o roxo, ele já é a mistura de duas cores primárias,
Então, assim, dica aí para os fabricantes, né? Que seria o brinquedo, né? O brinquedo não, o recurso, né, pedagógico, ele teria muito mais uso para o professor se ele também tivesse essa possibilidade de trabalhar com as cores primárias. Então, para quem é fabricante aí, se por acaso, né, assistir essa live, fica a dica, né, para fazer esse tipo de organização. Gente, dá um pane na cabeça separar isso. Eu fico angustiada, ansiosa de separar esse tipo de coisa. Mas também, né, depois que tiver organizadinho, aí, pra facilitar, eu vou ir jogando os números, ó, dentro do pote, tá vendo, ó? Número 1, número... Aí eu não sei se isso aqui é 0 ou 1, eu acho que é 0, ó, porque ele é mais com bico, né? Eu acho que o 0 é mais arredondado. Então, vou jogar aqui, porque ó, a letra O, ela é mais arredondada, ó. Sem falar, gente, que as letras, elas vêm todas assim, ó, com esses pontinhos no meio, ó, que a gente tem que tirar também, ó, sabe? Mas eu não vou tirar agora, não, por uma questão de processo de produção. Eu vou primeiro separar, depois eu tiro essas... Depois eu tiro esses pedacinhos de EVA que tem no meio. Aqui deve ser X mesmo, né? Porque não deve ser mais. Beleza. Entendi, já entendi. Letra V. Letra E. Ó, já consegui juntar por essa quantidade de letras E que tem aqui, 4. Provavelmente são 4 jogos de alfabeto que eu tenho aqui nesse pote. Letra L, letra Q. A partir do momento que foi parado, certo? Então é muito importante que a data e o horário seja Eu já vi algumas professoras trabalhando com jogo de EVA e eu vi elas dizendo que achou muito pequenininho o jogo, né? Nossa, eu não sei o que é isso aqui, ó. Olha a coisa pequenininha, parece um vezes. Conta de multiplicar para conta de multiplicação, que acharam muito pequenininho. Mas depois eu vou dar uma dica e eu vou falar por que eu tive preferência por esse jogo mesmo sendo pequeno. Porque tem um esquema aí que eu vou fazer, principalmente para trabalhar online, eu acho que é interessante que ele seja menor pra gente trabalhar online. Mas depois eu vou mostrar como que você usa ele para trabalhar pela tela. Cadê aqui? Letra Z, letra A, letra R. Ó, já fiz 5 jogos aqui com essa letra E. Será que tem 5 para todas? Letra U. Letra O. Letra F. K. R. O. Também, né, eu poderia já ter pré-organizado também antes da live, né? Mas eu nem pensei nisso. Na verdade, eu tive essa ideia agora de manhã. E assim, eu gosto de, assim, quando eu tenho uma ideia, já fazer a live. Porque se eu deixar pra fazer depois, eu não vou fazer. Por quê? Por causa dessa questão do TDAH, que eu até já falei pra vocês, que eu tô em fases aí de diagnosticar, mas pra mim, né, já é certeza, né, que eu sou portadora, né, desse problema, desse transtorno, né. Ao mesmo tempo que eu tô assim, tipo, uhul, vamos fazer tal, super animada, no momento seguinte eu já não tenho vontade de fazer,
sabe? Eu já perco a vontade, eu já perco o estímulo, sabe? Isso tem uma explicação, né? Se eu não me engano, é a falta de dopamina, né, que a gente tem. Então, se eu tenho vontade de fazer um negócio, é melhor eu já fazer naquela hora do que eu deixar para depois. A mesma coisa eu faço aqui com a minha casa. Eu aprendi aqui, para eu conseguir dar conta da minha casa, tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer na sequência, sabe? Foi lavar louça, já faz tudo que você vai fazer. Lava louça, limpa fogão, não sei o quê. Porque senão a gente fica super atrapalhado e não consegue concluir nenhuma tarefa. Porque se você lava louça, aí depois você vai pro quarto, arruma a cama. Então, assim, é bem complicado. Eu até li um livro que se chama... Eu já dei essa dica aqui em outras lives, que é Arrume a Sua Cama, que foi um livro que me ajudou muito, né? Desse processo de você já levantar e já arrumar a sua cama e já começar num circuito, uma sequência de coisas que você precisa fazer e já eliminar essas coisas que você tem para fazer durante o dia, já na parte da manhã. Isso deixa a gente muito mais tranquila e quanto mais organizado tiver a casa, mais o TDAH fica tranquilo, porque o ambiente bagunçado pro TDAH, ele gera muita angústia, muito problema, a pessoa fica muito... É problemático, entendeu? É difícil até explicar aqui o que a gente sente em relação à bagunça. Então, é importante que o ambiente ele seja sempre organizado pra gente poder viver bem, né? Ter qualidade de vida. Letra I. Gente, tô quase acabando, tá? Letra U. Letra Y, não, letra V. Gente, agora eu tô tendo um pane aqui. Ó, tá vendo como desorganização deixa a gente louca? Deixa eu ver. A, B, C. Vou começar a colocar mais ou menos na ordem aqui, porque eu já tô ficando doida. C, D, E, F, G, não achei nenhum H aqui. Aqui, G, H, J, K, aí já vai ficando bem mais fácil. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, aí o P já tava aqui. Tinha visto o Q aqui em algum lugar. Ó, P, Q, R. Ó, esses aqui, ó, que vieram, são os sinal, acho que é sinal de menos. Eu acho que tem acento também. Tem os pontinhos para divisão. Tem bastante pontuação e sinal matemático aqui, para as operações matemáticas. Deixa eu ver, G. L. T, U. Deixa eu ver. O
o X. Nossa, olha como o nosso cérebro é interessante, né? Ele gosta, né, de organização. No momento que eu coloquei aqui o abecedário em ordem, gente, tá muito mais fácil de organizar. As letras parecem assim que estão fluindo na minha frente. Ficou bem mais fácil agora. J. Para você que vai assistir essa live depois, né? Eu sei que hoje é sábado, que as pessoas estão aí com a família, fazendo as coisas, mas aqui em casa, tanto eu como o Marcelo hoje é um dia de trabalho normal pra gente. Daqui a pouco a gente vai fazer, né, as coisas da casa, vai no açougue, né, comprar a mistura da semana. Mas normalmente a gente usa o sábado para trabalhar também, que é até mais tranquilo aqui no condomínio. Vamos dizer que é mais silencioso aqui, de sábado, né? Porque os pais saem, né, com os filhos, com as crianças, acho que vão no clube, vão passear. Aqui fica mais silencioso. PQRS. Então, conta aí pra mim depois, escrevam aí na live se vocês estão alfabetizando alguém, se vocês têm filho em fase de alfabetização, o que vocês estão achando da alfabetização online, se tá dando certo, se a criança tá gostando, se você pretende voltar com seu filho esse ano pra escola. Que mais? Qual pergunta mais? O que você tá achando aí da educação no seu município? Fale aí pra gente. Opa, coloquei a letra G lá dentro. Fale pra gente aí o que você tá achando, né, da alfabetização do seu filho. E se você participa, se você contribui para essa alfabetização. Gente, eu acho que eu já tô começando a ficar decepcionada com esse alfabeto aqui, né? Mas depois eu abro uma reclamação com o fabricante, se for o que eu estou achando mesmo. Ai. A, B, C, D, F, G, H, I. Mas eu acho que não. Eu acho que eu tô entendendo aqui o que eles fizeram. Eu acho que eles colocaram mais vogais, que é uma coisa lógica, porque a gente usa mais vogais para formar palavras. E colocaram menos consoantes para trabalhar. Então, aqui, ó, acabei de organizar. Bom, de acordo aqui com o que eu consegui separar, eu vou até mudar a câmera e vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo a carreirinha? Tá vendo? Bom, o que eu percebi aqui? Eu percebi que eles mandaram, eles colocaram, né, nesse pote 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras de cada vogal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? A, E, o I, o O e o U, né? Eles colocaram 5 vogais, 5 de cada vogal e 3 letrinhas consoantes. Só que a letra B, eu posso estar enganada, depois eu vou procurar aqui dentro do pote dos números. A letra B só veio 2. Então, eu já não gostei. Eu gosto que as coisas venham tudo completas. Depois eu vou conferir aqui os números e aí eu vou ver se é falha deles ou se é falha minha aqui, ou se a letra caiu no chão. Não caiu no chão.
O negócio caiu aqui no chão, um pedacinho de EVA, eu nem vou pegar agora. Então, gente, é isso. Bom, separei as letras. Aí, agora, eu separo as vogais, como eu já fiz aqui, tá? Vou deixar as consoantes aqui na frente, né? Mais ou menos na ordem alfabética, apesar que isso, pro método fônico, não vai fazer muita diferença, mas eu vou deixar aqui só pra eu conseguir visualizar de forma mais fácil as letras, né? Porque isso ajuda o nosso cérebro, assim, a se organizar dentro do processo, né? Quando a gente tá fazendo uma organização, é bom a gente criar um processo. Bom, como que eu pensei em organizar esse processo? Pra gente trabalhar essas letrinhas com método fônico. Eu pensei em usar uma tabela fonética, né? Então, existem várias tabelas fonéticas aí que a gente pode usar para trabalhar essa organização. Então, tem essa tabela aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Que é uma tabela consonantal, tá vendo, ó? Da professora Thaís Cristófaro Silva, tá? Tá vendo, ó? É uma tabela que tem a articulação, né, da consoante, a maneira, né, como você articula. Então, aqui, oclusiva, fricativa, nasal, TEP, vibrante, retroreflexa lateral. Aqui, o lugar, se é desvozeada ou vozeada. Aqui tem aqui tem o exemplo, né, com as respectivas letrinhas, né, P e B, T e D, e aí tem exemplo de palavras, né, e aqui, ó, de que maneira, né, que a gente faz nessa articulação? É bilabial, é lábio bilabial, dental ou alveolar? Então, essa é uma tabela, eu vou mostrar outra aqui. A que eu vou usar é essa aqui, ó, tá? Símbolos fonéticos, tá? Que a gente tem aqui o símbolo, que são as letras, a classificação de segmento consonantal, se é oclusiva, bilabial, desvozeada e etc. E exemplo ortográfico, né? Em quais palavras elas são usadas. Gente, esse é um experimento. Eu nem falei isso, né? Mas essa organização que eu tô fazendo é tipo um experimento. Mas eu vou tentar, porque eu gosto, eu preciso de organização para eu respirar. Bom, eu já falei pra vocês que as letrinhas vão ser colocadas nesse saquinho aqui. Que é o saquinho que eu tenho no momento, tá? Mas uma outra ideia que você pode fazer também é você pegar uma pasta, né? Uma pasta de arquivo, uma pasta, aquelas pastas que tem plastiquinho. E você pode organizar as letras dentro do plastiquinho, fica joia também. Aí depois você coloca aquela divisória, que é a etiquetinha, né, com o nome das letras, fica legal também, né? Ou um fichário, mas eu vou usar o meu saquinho de congelados, tá? Pra colocar as letrinhas dentro, mais ou menos de acordo com o método fônico, do modo como eu vou trabalhar esse método fônico. Então, vamos lá, vou deixar aqui do lado, a princípio. Vou usar uma fita crepe, tá vendo? Larga, que eu tenho aqui, que sobrou da construção. Mas poderia ser etiqueta normal, mas eu não tenho. Então, eu não vou gastar dinheiro agora com isso. Aí, um dia que eu for numa lojinha, ou eu for comprar material de escritório ou de didático na Calunga ou na internet, aí eu posso incluir etiquetas. Eu sempre tenho etiqueta em casa. Aliás, eu devo ter etiquetas. Só que eu não vou achar agora. E eu vou precisar de uma tesoura. E eu vou ali no quarto pegar, eu já venho. Bom, a fita crepe,
ela vai servir para identificar o saquinho. Eu vou cortar assim uma medida, mais ou menos, deixa eu ver aqui. Mais ou menos 10 centímetros. Para cada etiqueta. Olha, uma outra ideia legal também, sabe qual que é? É você mandar um marceneiro ou ir nessas lojinhas que fazem caixa de madeira, sabe? De MDF e mandar criar uma caixinha de madeira. Eu acho que eu até vou fazer isso no futuro. É porque eu não tô saindo de casa agora, né? Porque eu não tomei ainda a segunda dose da vacina, então a gente não pode ficar dando bobeira. Mas você também pode mandar fazer uma caixa de madeira com as divisórias, né? E depois colocar, né? Pegar as letrinhas, né? E colocar organizar dentro dessa caixa. Porque pra nós, assim, que vamos dar aula, é muito mais interessante, tá? Fazer isso. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou separar, por exemplo, a oclusiva bilabial desvozeada, que é a letra P, tá? E eu vou anotar aqui esse nome, essa classificação desse segmento consonantal, e vou colocar dentro do saquinho, tá bom? E para que isso é importante, gente? Para nós que somos professores e que nós não fomos alfabetizados pelo método fônico, né? Eu, por exemplo, fui alfabetizada pelo método silábico. Quando eu crio essa organização, porque assim, uma coisa é a gente estudar essa metodologia, esse método na faculdade, estudar fonética na faculdade. Outra coisa é você sair em campo para dar aula. E aí a gente não consegue memorizar tudo, né? Então, quando a gente começa a identificar isso nos nossos materiais, fica muito mais fácil na hora de você trabalhar, né? Para você lembrar o que você vai precisar trabalhar. É óbvio que assim, você vai organizar uma aula de alfabetização, você já tem que preparar para aquele dia, para aquela aula, quais a classificação que você vai trabalhar. Qual segmento consonantal você vai trabalhar? Se você for trabalhar, por exemplo, com a letra F, você já tem que criar um plano de aula. Até quando eu for dar o meu curso, eu vou ensinar a pessoa a preparar um plano de aula com método fônico sistemático sintético, onde naquele plano de aula ela já vai colocar o passo a passo, né? Eu gosto de trabalhar sempre com 3 ou 4 passos, etapas, né, dentro de uma aula, onde você vai trabalhar ali só a letra F com vários tipos de atividades, tá? Atividades que vão desde a compreensão, da aquisição do conhecimento, né? Passando ali pelo exercício lógico, de raciocínio lógico, de compreensão daquilo que está sendo feito, né? Então, trabalha um pouco de teoria e um pouquinho da prática, quando o próprio aluninho, aluninha, põe a mão na massa para compreender ali o conceito, para desenvolver a atividade, para ele consolidar esse conhecimento na cabeça, tá? Então, aqui eu coloquei classificação, né, do segmento. E aqui, nesse saquinho, eu vou organizar a letra B e a letra P. Então, eu vou organizar a letra P. Então, daqui a pouco eu mostro a etiqueta para vocês. Oclusiva. Gente, ficou pequena aqui o negócio. Eu já vou trocar, porque eu não gosto de coisa mal feita. É bom que vocês estão vendo aqui que vida de professor não é fácil. Eu vou pôr uma etiqueta maior. Depois, se precisar cortar, eu corto. Então, vou colocar aqui. Classificação
do segmento consonantal. Essa caneta preta tá horrível. Então, eu vou guardar nesse saquinho a letra. Eu vou guardar aqui nesse saquinho, eu vou guardar somente as oclusivas, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou guardar as oclusivas. A P, o P, o B, o T, o D, o K e o G, tá? Eu vou separar por esse tipo de classificação, porque eu acredito que vai ficar mais fácil. Então, aqui, eu vou armazenar a letra B, P. Aí, eu vou escrever na frente dela o que ela é. Essa tabela aqui, gente, é bom que você tenha ela impressa, plastificada e sempre tenha ela na mesa, em sala de aula, para você trabalhar a alfabetização no dia a dia, porque fica mais fácil para você. Depois, eu vou dar uma outra dica também, é porque assim, como eu tô sem impressora, eu não tô conseguindo montar um monte de material. Por isso que eu abri a vaquinha lá. Quem quiser me ajudar, tá aí na minha bio, aí no meu link. Mas tem vários materiais que você pode montar em casa, né? Imprimindo esse material, plastificando, para você poder usar no dia a dia em sala de aula, tá? Mas depois eu vou, independente de eu ter ou não a impressora, eu vou ir numa lojinha aqui perto da minha casa e eu vou imprimir todo o material que eu preciso. Um outro material legal de imprimir, eu vou fazer uma live sobre isso. Depois que eu montar o material, eu vou fazer a live. É você já imprimir as boquinhas, plastificar e usar na hora de ensinar as crianças, para ela ter a memória visual de como é o formato da boca, para depois até ela poder treinar em casa sozinha. E aí é um material que você pode recomendar para os pais terem também. Né? Aí ou você vende para o aluno, ou você, né, se for uma alfabetização particular, ou você dá para o aluno, aí não sei, né? Vai depender do bolso também de cada um, né? Porque também tem alguns pais que acham que o professor tem que dar tudo, né? E gastar todo o salário dele e dar um monte de material. Mas não é bem assim, né? Sabe por que a ideia da caixinha ela é melhor do que isso aqui que eu tô fazendo? Porque isso aqui é provisório. Sabe por quê? Porque na caixinha com divisória, você consegue classificar ainda mais as consoantes. Então, por exemplo, porque existe aqui oclusiva bilabial desvozeada, né? Aí eu tenho a oclusiva bilabial vozeada. Então, eu posso colocar ali uma do lado da outra e não junto, né? Ficaria mais legal. Aí separaria, no caso, né, letra por letra. Aqui, eu acho que esse saquinho é muito grande para eu separar letra por letra. Então, eu vou fazer uma classificação mais voltada para oclusiva, fricativa, aplicativa e assim por diante. E não tão, assim, minucioso, né? Uma classificação tão mais minuciosa. D. A letra D, oclusiva. D, letra K.
Gente, eu não vou fazer a live organizando todas as letras, tá? Depois eu vou desligar aqui, porque vou encerrar, né? Porque o Instagram nem me dá tanto tempo assim pra eu poder. Eu só vou dar um exemplo aqui. E aí, depois, vocês já entenderam o processo. Aí, quem quiser usar a ideia, usa. E quem não quiser, não usa. Ó, terminei aqui a etiquetinha. Vou mostrar pra vocês. Dá pra ver aqui, ó. É que assim fica ao contrário, né? Eu vou mudar a tela. Vou mudar a tela. Então, a etiqueta ficou assim, ó. Então, nesse saquinho, eu vou colocar a letra P, a letra B, a letra T, a letra D, a letra K e a letra G, né? Então, por exemplo, a letra P, ela é oclusiva, bilabial, desvozeada. Aí, eu coloquei dois exemplos aqui na frente, capa e prata. A letra B, ela é oclusiva, bilabial, vozeada, né? Aí o exemplinho que eu coloquei na frente, cabaça e brava. E assim sucessivamente. Letra T, ela é oclusiva, alveolar, desvozeada e assim sucessivamente. Aí depois é bom você conferir direitinho, né, de acordo com a tabela, se ficou certinho. Se você tiver impressora, que no meu caso eu não tenho, por isso que eu tô fazendo vaquinha, você pode também fazer isso no computador, né, imprimir, né, essas etiquetas, recortar e depois colar aqui no saquinho, tá? Então, eu vou deixar retinho aqui meu saquinho. Eu vou colar aqui. Lembrando que eu dei duas dicas, né, que você pode fazer dessa forma, né? Ou então, comprar uma caixinha de madeira, mandar fazer as divisórias, e nessas lojinhas de artesanato, que eles vendem caixinha, e normalmente eles têm uma oficina no fundo que eles produzem essas caixinhas. Então, você pode organizar de acordo com a tabela fonética, né, dentro dessa caixa. Aí, no dia da aula, você abre a caixa e usa as letrinhas. Como eu não vou sair agora pra rua, eu não vou correr atrás disso agora, eu vou organizar dessa forma, ó. Aí fica bem bonitinho, olha, o saquinho. Pra trabalhar nesse início vai dar certo. Então, eu vou pegar aqui a letra P, que eu vou guardar no saquinho. A letra B, que eu tô chateada que só veio duas. A letra T, ainda bem que eu tenho outros alfabetos. O professor tem que sempre ter mais de um jogo de alfabeto e cada jogo tem que ter 3, 4 alfabetos dentro, senão você não consegue formar palavra. Letra T, a letra D, a letra K e a letra G. Então, olha que legal, gente. Aqui eu já deixei separadinho todas as minhas oclusivas. As minhas oclusivas estão aqui dentro, né? Eu vou amarrar, mas vou amarrar não um nó assim muito forte. Eu vou dar tipo assim, ó, sabe? Porque depois fica ruim pra gente abrir. Pode rasgar o saquinho. Então, tá aqui, ó, meu saquinho de oclusivas. Eu poderia ter colocado aqui só oclusiva? Só escrever oclusiva? Poderia, mas ela não é só oclusiva, ela tem um tipo de consoante que é oclusiva, bilabial, desvozeada. A outra é oclusiva, bilabial, vozeada. A outra é oclusiva, alveolar. A outra é oclusiva, velar. Gente, isso para memorizar é só com muito treino, com muito tempo. Não é só fazendo faculdade e nem dando aula aí 1, 2 anos. Demora para memorizar. Pro meu caso, que eu tenho problema de memória de curto prazo, que eu já esqueci o que eu falei antes e que os meus pensamentos eles voam muito rápido,
eu não consigo memorizar, tá? Então, eu preciso, o TDAH adulto também, além, a criança também precisa desse tipo de organização, mas o TDAH adulto, principalmente se você é professor, tem que ter tudo etiquetado, tudo bonitinho. Aí, gente, eu não sei se depois todos os saquinhos vão caber aqui, mas a minha ideia é que ele volte pro pote. Eu acho que vai dar assim, tá? Porque esse plastiquinho, ele é fininho, né? É só tirar o ar e eu acho que cabe sim depois, tá? Eu achei que ficou bem bonitinho. Então, depois que eu fiz esse processo com a letra P, B, T, D, K e G, eu vou continuar esse processo com a letra T, com a letra F. Aliás, eu vou agora fazer das fricativas, né? Que é a letra F, a letra V, a S, a Z, a... E os dígrafos, eu acho que eu vou separar alguns dígrafos, não sei, tô pensando aqui. Se é interessante eu ter um saquinho para dígrafo, né? Fica mais fácil de trabalhar, na hora de você encontrar, acho que fica mais rápido. Mas eu vou pensar aqui ainda, porque essa classificação de consonantal, né, de segmento consonantal, ela é um pouquinho chatinha, né? Mas, bom, gente, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma outra coisa que eu queria explicar pra vocês. Eu já recebi uma crítica assim, nossa, mas você fala demais, para de falar. Gente, o TDAH fala demais, tá? A gente fala demais porque a gente pensa muito rápido. Eu tô falando um negócio aqui, aí eu lembro de outra coisa, eu já começo a falar no meio também. O TDAH, para vocês terem uma ideia, é aquele aluno que quando o professor, ele nem terminou de fazer a pergunta, porque o TDAH é uma pessoa super inteligente, tá? Não tô aqui me subestimando, tá, gente? Eu tô dando um exemplo até pra você. Se você tiver uma criança assim na sua família, você conseguir identificar. O TDAH é aquela criança que o professor não terminou ainda de fazer a pergunta, ele já responde rápido. Ele não dá oportunidade para os outros responderem. Uma coisa que eu tava lembrando aqui da minha infância e adolescência é que eu comecei a ler muito cedo. Minha mãe me ensinou, minha mãe foi uma mãe alfabetizadora. Mesmo com o pouco conhecimento que ela tinha, ela me alfabetizou até onde deu. Depois me colocou também na pré-escola, mas continua me ajudando. E uma coisa que eu lembrei aqui, porque a gente ia para a igreja, para a escola dominical. E um dos papéis da escola dominical no Brasil e no mundo, né? Ela surgiu lá na Europa, na Inglaterra, era não só alfabetizar, dar uma alfabetização cristã, ensinar a Bíblia. O papel da escola dominical era... na Europa, né? Ensinar etiqueta social, como se comportar, ensinar moral, porque essas crianças, elas viviam jogadas na rua abandonada, porque eram crianças de pós-guerra, muitos órfãos, então essas crianças estavam virando prostitutas e trombadinhas naquela época na Inglaterra. Então, a escola dominical, ela era uma espécie de não era reformatório, mas ela servia para resgatar essas crianças da malandragem, do mundo da rua. E ela servia também para ensinar modos, higiene, né? Então aprender a criança a se cuidar esteticamente, de forma higiênica, da saúde mesmo da criança, porque a criança, desde lá de Platão já fala a respeito da propedêutica, né? Da saúde da criança, que você tem que cuidar. Essa ideia de pré-escola não é uma ideia de agora, do século XX, é uma ideia já de Platão. Então, a escola bíblica dominical, ela servia para alfabetizar, usando a Bíblia como um meio de alfabetização, mas eles tinham uma alfabetização formal mesmo, de educar as crianças a respeito da língua materna, do idioma. E também servia para auxiliar as crianças nessa questão de alimentação, de vestimenta, de etiqueta social, de higiene, de etiqueta, né, de higiene. E então, assim, parece que durante a semana eles tinham a educação secular, que eles aprendiam a alfabetização da língua materna, alfabetização matemática, eles tinham aulas de tudo que é de latim, de um monte de coisa. A escola dominical era riquíssima na Europa. E aí, aos domingos, me parece, que aí eles tinham um período no domingo que eles tinham o culto, né? O culto, a oração, né? Aí eles aprendiam a questão mais
da parte da erudição da igreja, da liturgia da igreja da época. E aí essa escola dominical, ela acabou se expandindo para os Estados Unidos, por isso que tem uma história de que as escolas nos Estados Unidos começaram dentro das igrejas. Você assiste filme histórico, seriado histórico e tudo mais, você vê que as escolas, elas eram, principalmente filme de Velho Oeste, que a gente consegue observar isso. Onde as escolas funcionavam dentro das igrejas, né? Começaram a funcionar dentro das igrejas, né? Não existia, assim, escolas públicas, né? Então, e depois isso migrou para o Brasil, a escola bíblica dominical. E eu lembro, no meu caso, que eu fazia isso porque eu já estudava em casa as coisas, então eu estudava tudo que tinha para estudar, eu ia para a escola já sabendo tudo que ia ser dado na lição, tanto que eu acabava até ajudando a professora da escola dominical na época, o nome dela era Ada. E depois, eu lembro que quando tinha os debates bíblicos, de quando eu era adolescente, então eles mandavam a gente ler um livro da Bíblia, por exemplo, ler o livro de Esther. Aí eu lia o livro de Esther, eu lia não sei quantas vezes, até, sabe, tentava memorizar ao máximo aquela história. Eu criei um sistema, né, de memorização, porque como eu esqueço as coisas muito rápido, eu criei uma forma de memorizar, que é você explicar aquilo que você leu. Quando você explica aquilo que você leu, você meio que aprende aquilo para sempre. E aí eu lembro que durante os debates bíblicos, né, aí valia prêmio e tudo, e era disquinho, né, LP, disco de vinil, e eu lembro que quando o seminarista lá, o professor, né, fazia as perguntas sobre o livro lá que a gente lia, o desafio daquela semana ou daquele debate, eu dava a resposta muito rápida, eu não esperava ninguém falar, né, então... Essa é uma característica, né, do TDAH, de falar muito rápido, eu tô aqui explicando uma coisa, daqui a pouco eu entro em outra. Por isso que pra mim, como professora, é importante que eu trabalhe com planejamento, né, que eu trabalhe com papel na mão, com um guia, para que eu não desvirtue ali o objetivo do ensino, né, para não atrapalhar a aprendizagem das crianças. Bom, sobre essa técnica aqui que eu trouxe para vocês, para organizar as letras do alfabeto de acordo com o método fônico, ela é importante para que você memorize os princípios e os fundamentos da tabela fonética, né, do som das letras, e para que você possa ensinar as crianças. Eu vou agregar ainda isso, como eu falei para vocês, as boquinhas. Eu vou procurar na internet, porque tem um monte de site aqui. Eu vou recortar as boquinhas, vou plastificar, depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar isso. E aí eu vou colocar junto com esse joguinho, porque aí quando eu for trabalhar com as crianças, eu consigo trabalhar de forma mais estratégica e estruturada, né, os conceitos. Porque lembra, método fônico sistemático sintético, você tem que trabalhar de forma explícita, ou seja, explicando de forma clara para as crianças. Você tem que trabalhar de forma estruturada, ou seja, organizar os conceitos. Então, eu não vou trabalhar letra E e aí a letra M. Não, eu não vou trabalhar assim. Eu vou trabalhar primeiro as oclusivas, depois eu vou trabalhar as fricativas. Aí, no outro dia da semana, eu vou trabalhar somente as vogais, que a gente não tem nenhuma obstrução para falar, para pronunciar. Eu posso até, aliás, começar pelas vogais, né? Mas elas são muito fáceis, né, de memorizar. E aí depois eu vou para os grafemas, né, mais complexos, né, para os fonemas mais complexos. E a gente tem fonema mais simples e fonema mais complexo. Então, por exemplo, a gente tem os dígrafos. Então, a gente tem que trabalhar no método fônico sistemático sintético. Você tem que trabalhar gradativamente, um passo de cada vez. E sistematicamente, né? O que é esse sistematicamente? É a partir da gramática, né? A partir dos fatos da gramática, a partir da ortografia, né? A partir da ciência. A base teórica disso é a gramática normativa, é a ortografia, né? Que são as regras ortográficas, né? Então, eu tenho que trabalhar a partir dos princípios da fonética e da fonologia,
né? E depois partindo aí para morfossintaxe, né? Sintaxe. E também a semântica, né? Que é o significado das palavras. Então, isso a gente vai trabalhando aí. A semântica a gente já consegue trabalhar, tudo isso trabalha-se simultaneamente. E a semântica a gente trabalha aí usando dicionário, usando adivinhas, né? Usando uma série de estratégias para as crianças aprenderem o significado das palavras, dentro do contexto de uma história também, trabalhando um seminário, um teatrinho, né? Um teatro. São várias estratégias, né? Parte artística, né? Fazendo um trabalho artístico para você aprender a pensar o significado das coisas, né? Dentro de um conceito, dentro de um contexto, tanto de um texto como artístico, enfim, uma série de estratégias que a gente usa para trabalhar a semântica, né? Buscando palavra no dicionário, né? Fazendo o que é, fazendo cruzadas, né? Pedindo para a criança indicar, né? Os significados dentro de uma tabela, né? Enfim. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Me desculpa alguma coisa que não tenha ficado do agrado. E assim, quem não puder contribuir com o meu projeto, lá na vaquinha, que eu deixei aí em aberto, vai ficar lá, tá? A vaquinha, até ter condições de eu conseguir pelo menos comprar a impressora. Mas se você não puder ajudar na vaquinha, ore por mim, torça por mim, contribua de alguma forma, me dê dicas, me ajude. Menos, assim, falar mal, criticar, isso aí eu tô dispensando, tá bom? E eu espero que a próxima live também seja bastante produtiva. E depois eu posso até fazer uma live mais rápida, mostrando aqui o resultado da minha organização, tá bom? Um grande beijo pra vocês, né? E fiquem com Deus. Até mais.